Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Eric Napoli, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Nelson Silveira, CEO da NextBlue Energia. Nelson tem 66 anos e é CEO da NextBlue desde março de 2022. Também é CEO da RDS Consultoria desde janeiro de 2000 e foi conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República entre 2007 e 2015. Nelson, muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer estar aqui com você e espero poder desenvolver aqui os assuntos que são da minha especialidade e nas coisas em que estamos envolvidos hoje como empresa. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 5 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Nelson, eu começo essa entrevista perguntando: o governo marcou para junho o leilão de reserva de capacidade de energia e a NextBlue quer equiparar seu projeto de produção de energia a hidrogênio verde às usinas térmicas nesse certame. Como está o trâmite para participar desse leilão? Nós estamos dando continuidade às conversas que tivemos com a empresa de pesquisa energética, no sentido de que a gente consiga se qualificar no item de gás natural. Até porque, ao observar o nosso projeto, a finalização dele é numa turbina a gás. Só que em vez de operar a gás natural, a gente opera 100% de hidrogênio. Isso traz um diferencial de imediato e óbvio que o gás natural, por ser um produto fóssil, ele emite na sua chaminé CO2. No nosso caso, quando você roda a hidrogênio, o que sai da chaminé é vapor d'água. E qual seria o principal empecilho para a participação da NextBlue e de outros projetos de hidrogênio verde nesse leilão? Eu acho assim, eu acho que no ano passado, em abril do ano passado, saiu uma consulta pública para o leilão seria o LR-CAP de 2024. Nessa consulta pública, o que se colocava que eram termoelétricas. Nós fizemos a contribuição ao leilão falando do nosso projeto, qual era a estrutura, e acho que, na verdade, isso ficou, vamos dizer assim, invisível, talvez pela quantidade de contribuições que houveram, né? E o Ministério não considerou o hidrogênio como combustível capaz de participar. Não que ele tenha excluído, porque não excluiu, excluiu só diesel, óleo pesado e carvão. Mas foi, vamos dizer assim, não claro em relação a isso. Então, a gente acha que há uma possibilidade de nos cadastrarmos na EPE para a participação no leilão, sem necessariamente ter uma modificação da portaria. Isso seria feito através dessa equiparação do hidrogênio ao gás natural, não só por conta das suas características físico-químicas, mas principalmente pela sua característica de renovabilidade e disponibilidade dos estoques de hidrogênio que estão atrelados à energia que é entregue ao eletrolisador para fazer o processo de eletrólise de separação do hidrogênio e oxigênio. Essa energia no nosso projeto é proveniente de um grande parque solar instalado junto à unidade Fabril. Então, o estoque que a gente usa de matéria-prima para produzir o hidrogênio e gerar energia é o sol. Você pode me explicar um pouquinho mais das peculiaridades desse projeto que vocês querem inscrever no leilão? Como é que funcionaria isso? Tentando explicar isso sem imagem, que é uma coisa, às vezes, menos didática, o que acontece? Nós temos uma característica peculiar do projeto, que é um arranjo que ainda não foi feito, não só aqui como no mundo. Esse arranjo é a junção do mercado de energia ao mercado de biocombustíveis. Como é que isso é feito? A nossa planta ela não produz somente energia elétrica, ela produz energia elétrica e sintetiza metanol. Então, se você for dividir a planta em corpos técnicos, você tem uma turbina a gás que opera 100% de hidrogênio, você tem um eletrolisador que produz hidrogênio e oxigênio como subproduto, você tem um parque solar que alimenta esse eletrolisador, uma conexão com a rede que também alimenta o eletrolisador,
você tem um sistema de produção e queima de biomassa, onde é feita a separação de CO2 da queima dessa biomassa e um sistema de sintetização de metanol, onde você junta esse CO2 com hidrogênio e tem como resultado final o metanol. Então, essa junção de todas essas tecnologias que são consagradas pelo uso no mercado, não tem nenhuma tecnologia que seja uma invenção que esteja a curto prazo no mercado, são tecnologias já antigas e que são utilizadas de forma separada. O que nós fizemos foi juntar essas tecnologias e criar uma possibilidade de atendimento ao leilão exatamente pela junção das tecnologias. Vou dar uma explicação melhor. O leilão, ele claramente institui que o que é preponderante do que eles estão buscando é flexibilidade, ou seja, eles querem usinas termoelétricas que possam ser desligadas e ligadas a qualquer momento, de acordo com as necessidades elencadas pelo operador nacional do sistema. Isso significa que a térmica ela pode ficar parada o ano todo, se for escolha do ONS, né? Ou pode ficar despachada por períodos de 6, 8 horas para atendimento das rampas de crescimento da carga. Isso, no nosso caso, só é possível de ser feito porque eu tenho a conjunção da produção de energia com a produção de metanol, ou seja, o meu parque solar gera energia, essa energia vai ao eletrolisador e ele produz hidrogênio. Se eu não estiver despachado, ou seja, se eu não estiver gerando energia, esse hidrogênio vai para a produção de metanol. Se eu estiver despachado e estiver consumindo o hidrogênio produzido pelo parque solar, uma outra quantidade de hidrogênio através de uma conexão com o grid, onde teríamos contratos de longo prazo de fornecimento de energia renovável, produz uma outra quantidade de hidrogênio, essa sim, direcionada agora para a produção de metanol. Ou seja, com despacho eu tenho consumo de energia do grid e energia proveniente do parque solar para alimentar a energia da turbina e a produção de metanol. E se eu não tiver despacho, eu não pego a energia do grid e transformo toda a energia do parque solar em hidrogênio para o metanol. Isso dá ao projeto a flexibilidade necessária para participar do leilão. Mais do que isso economicamente faz com que eu tenha um rateio do custo do eletrolisador entre o projeto de energia e o projeto de metanol. Isso é que nos torna altamente competitivos na nossa visão e que nos permite participar do leilão em igualdade de condição com as térmicas a gás natural. As térmicas a gás elas estão no mercado há mais tempo, uma tecnologia mais estabelecida, mas vocês acreditam então que vocês podem ser competitivos nesse curto prazo? Assim, como tecnologia, a nossa tecnologia de geração de energia é exatamente a mesma tecnologia de uma térmica a gás natural. É a mesma turbina. O que difere é que, em vez de eu comprimir o gás natural e queimar na câmara de combustão, eu faço a compressão do hidrogênio. É a única diferença. É o combustível que está sendo usado na turbina, como tecnologia, né? Como arranjo, não. O arranjo de uma térmica a gás necessita que você explore uma jazida de gás, que você coloque isso num gasoduto, que leve ele até onde está o ponto de consumo, onde estará a térmica, para você poder fazer a conexão. No nosso caso, nós estamos autoproduzindo o nosso combustível. Então, você não tem nenhum transporte de combustível. Ele é produzido no próprio local onde vai ser utilizado. E os nossos números todos os estudos que há 3 anos a gente vem fazendo, nos mostram, comparado com os resultados dos últimos leilões, que nós temos competitividade. Então não existe esse entrave, né, na questão da oferta do hidrogênio verde que seria utilizado para produzir energia. Vocês estariam produzindo o próprio combustível de vocês. Isso, o hidrogênio ele não é transportado. Quer dizer, a gente resolveu um dos problemas que o mundo enfrenta hoje na transição energética. O hidrogênio para a transição energética ele é um combustível que estoca energia renovável. Como as energias renováveis são sazonais ou intermitentes, você consegue acumular isso na forma de hidrogênio. Esse hidrogênio, sim, é levado até um ponto de consumo e ele vai operar o motor, ou vai ser misturado com gás natural para fazer aquecimento, ou vai ser transformado em amônia
E essa é uma das dificuldades. O transporte de hidrogênio é muito complexo. Ele é um gás de baixa densidade, difícil de comprimir e difícil de liquefazer, porque você precisaria de temperaturas muito baixas. Então, assim, a forma que o mundo tem caminhado é transformar hidrogênio em amônia, que é líquida, e depois retransformar em hidrogênio no ponto de consumo, né? Então, assim, a gente não tem esse problema de logística, porque eu produzo o gás, estoco em tanques e já consumo ele em seguida. Eu não tenho necessidade de levá-lo para lugar nenhum, não há nenhuma atividade de faturamento entre o gás e o consumo. Tudo isso é um grande facilitador do processo de diminuição de custos, né? E falando um pouco mais amplamente sobre o hidrogênio verde, o governo deu um grande passo para destravar alguns investimentos em projetos de hidrogênio verde com a sanção do Marco Legal no ano passado. Quais seriam os próximos passos para avançar com essa agenda? E ainda existem muitos gargalos referentes à regulação? Eu acho que os principais gargalos não são referentes exatamente à regulação. A gente tem que entender que o mundo olha o Brasil, ou o Brasil se mostra ao mundo como o hidrogênio como uma commodity, como ele fornecedor de uma commodity para ser usada notadamente fora do Brasil. Então, assim, quem define a característica do hidrogênio, se ele é verde, o que determina que ele é verde, não é quem vende, é quem compra. Então, assim, o marco legal ele só pode estabelecer as características do hidrogênio que está sendo produzido, mas a ponta compradora que vai determinar o quanto esse hidrogênio é verde para ela ou não, né? Então, assim, eu acho que o marco legal já chegou a um bom ponto. Teve também a promulgação agora da lei feita pelo Congresso Nacional, que institui o Programa de Transição Energética, né? E que essa, sim, vai resolver alguns problemas de financiamento, porque ela cria um fundo verde, e esse fundo pode ser dado como garantia, né, de financiamento para projetos que estejam ligados à transição energética. Isso, somado ao marco legal do hidrogênio, não é que destrave, ele facilita uma série de conjuntos. Agora, enquanto não houver a demanda que eu digo, demanda existe, mas a demanda ainda não está estruturada para que você possa ter a circulação desse material, né? E nós temos aqui no Brasil algumas concorrências externas de outros continentes, vamos dizer assim, aonde a produção também poderia ser feita, porque é abundante as energias renováveis, como, por exemplo, a Austrália, né? O que a gente precisa fazer para estruturar essa demanda? Eu acho, na verdade, que a gente não tem o que fazer. Essa estrutura depende, é meio parecido com o carro elétrico no Brasil, né? O que trava a penetração do carro elétrico no Brasil é a própria estrutura de carregamento dos carros, né? Quanto mais você tiver estrutura de carregamento, mais você possa, na verdade, utilizar esse facilitador, esse ativo, mais carros você vai ter desse porte, né? Desse sentido, né? A Europa já se estabilizou, mas não estabilizou ainda a distribuição de hidrogênio. Então, quando isso estiver estável, essa demanda também será estável. E aí os projetos terão uma possibilidade de um faturamento contínuo garantido. E esse faturamento contínuo garantido são esses recebíveis que são as garantias dos investimentos para que eles possam ser feitos, né? Essa visibilidade que o investidor, né, o empreendedor tem ao olhar o mercado e a segurança, né, e mitigação de risco do próprio faturamento que ele vai construir com o seu produto, né, que faz levar à frente os projetos, né? Obviamente, quem é pioneiro nessas áreas normalmente enfrenta os maiores problemas, embora tenha as melhores condições, né, no início, porque a competição faz com que, obviamente, você tenha que ter cada vez mais eficiência para você manter as suas marcas, né? Mas, num primeiro momento, o pioneirismo tem esse ônus de você enfrentar o mercado e as inseguranças, né, sozinho, né? Por isso, o nosso projeto tenta mitigar isso, numa vez que eu sou meu próprio mercado, para o hidrogênio, quer dizer, olhando o hidrogênio. O que não é mercado que eu controlo, que é exógeno na companhia, é exatamente o mercado de energia e o mercado de uso de ou metanol ou e-metanol, que é o que a gente produz, que é o metanol renovável, né?
E qual que é a capacidade de produção dessa planta da NextBlue? As plantas são sites que a gente chama, né, parques industriais, que não são grandes no sentido elétrico. Cada parque são 22 megawatts, mas uma capacidade de produção de metanol de 50 mil toneladas por ano. Esses são os dois volumes, né? Então, depende de quantas. A gente tem até 5 plantas que queremos cadastrar no leilão. A gente acredita que possa ganhar com uma parcela delas e, e sendo competitivo nos dois mercados, né? Mas não são plantas grandes, a gente não vai afetar a oferta do leilão em relação à demanda, porque a gente está falando de no máximo 100 megawatts, né? A planta da NextBlue também é capaz de produzir metanol. Quais são as possíveis aplicações desse combustível? O e-metanol, hoje, o mercado característico do e-metanol que tem hoje no mundo é a descarbonização do transporte marítimo. O IMO, que é um instituto que gere o frete marítimo de uma forma geral, determinou nas suas diretrizes uma redução das emissões de CO2 para os fretes marítimos, né, a 70% dos valores que eram observados em 2008. E isso está levando a um conjunto grande de operadores de frete a mudarem seus navios para navios a metanol, para que você possa usar um metanol renovável e, com isso, reduzir a carga de CO2 emitido no seu frete, né? O metanol tem vantagens competitivas em relação a outros combustíveis, porque ele não é poluente da vida marinha, né? Então, ele pode utilizar tanques de lastro para você estocar o metanol, além dos tanques convencionais. Quer dizer, tem uma série de vantagens. Já tem pelo menos uns 18 navios já colocados em operação que operam com motores a metanol no mundo, né? E isso é a tendência que você tenha cada vez mais, exatamente para descarbonizar esse segmento do frete, né? E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Nelson Silveira por ter aceitado o nosso convite. Não, muito obrigado a você pela oportunidade de expor um pouco a estrutura do projeto que a gente pensa com a empresa, e obrigado a quem está ouvindo pela capacidade de absorção e dispersão desse conhecimento para outras pessoas. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 5 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.